Se assentar, se você quiser, por alguns instantes. Mas eu queria, desejo no meu coração nessa noite, sem conversa fiada, sabe? Sendo papo reto, papo direto. Desejo do meu coração nessa noite é que todos nós venhamos de fato nos conectarmos com o Espírito do Senhor. Às vezes a gente faz isso de uma forma rotineira, às vezes é mais um domingo, às vezes é mais um culto, às vezes é mais um ajuntamento, a gente canta um monte de música sem o real entendimento daquilo que a gente está fazendo. A gente levanta as nossas mãos porque o ministro pediu para levantar e a gente nem sabe exatamente o que está acontecendo. A gente não pode fazer desse jeito. A gente não pode mais. Se, como Igreja Vida Plena, eu quero que os nossos visitantes recebam sobre as suas vidas essa palavra. Estamos vivendo um ano da maturidade. E eu creio que o desejo do coração do Pai é que essa maturidade não alcance somente a Igreja Vida Plena, mas alcance todos os filhos dele. Seja membro de outras igrejas. Então, se você está aqui nos visitando, se for membro de outra igreja, receba essa palavra sobre a sua vida. É tempo de amadurecimento, é tempo de entendimento, é tempo de entendimento. Se você não é membro de igreja nenhuma, se você ainda não se entregou a Jesus Cristo de Nazaré, perde tempo não, hoje é o dia, hoje é o dia. Porque nós não estamos aqui para mais um culto religioso, não pode ser isso. Muitas das vezes a gente faz dessa forma, aprendemos e reproduzimos aquilo que aprendemos, mas a gente precisa buscar dentro de nós uma verdade que de fato agrade o coração do Pai. Foi falado aqui a respeito de Caim e Abel, duas ofertas preparadas, e talvez aqui a gente possa ter, eu creio que todos nós saímos de nossas casas com uma oferta para entregar ao Senhor. E a minha pergunta, e a pergunta que eu faço a minha oferta está agradando ao coração do Pai? A minha oferta é de fato aquilo que o Senhor espera de mim? Ou é simplesmente mais uma oferta, peguei de qualquer jeito, preparei ele rapidinho e toma, Senhor? Não pode ser assim, não pode ser assim. A gente não faz isso para a pessoa que a gente ama. Se eu pegar um presente, botar dentro de uma sacola de supermercado e entregar para minha esposa, vai ficar legal, vai ficar, Gisele? Não vai ficar legal. Um papelzinho amassado e passou uma fitinha ali de qualquer jeito. Minha esposa não aceitaria isso. E pelo que eu conheço, ela iria sorrir, iria agradecer, mas depois ela falar assim, gostou do amassado. E tá certa. Se é um presente, tem que ser feito da melhor forma. Tem que ser digno de honra. Por que a gente embrulha de qualquer jeito para o Senhor? A gente faz de qualquer jeito para o Senhor? Por que a gente não prepara uma bela embalagem do nosso louvor e da nossa adoração e fala, Senhor, está aqui, ó. Preparei com todo carinho. Dediquei toda a minha tarde, Senhor. Toda a minha tarde para te entregar esse presente. Toma aqui, Senhor. E Jesus, a gente não faz isso. Talvez muitos de nós só tiveram um tempo com o Senhor nesse domingo na EBD. E alguns, fica aí a interrogação, nem na EBD. A gente precisa parar de fazer as coisas de qualquer jeito para o Senhor. A gente precisa parar. Eu quero trazer uma palavra dura, mas se está chegando aí é porque já doeu aqui primeiro, tá? Só estou dividindo. A gente tem que parar com a ilusão de achar que Deus aceita qualquer oferta que a gente entrega a Ele. Ele não aceita, Ele não recebe. Ele rejeitou a oferta. Caim e Abel, uma oferta foi aprovada e a outra rejeitada. A nossa oferta tem sido aprovada pelo Senhor. O nosso sacrifício de louvor de fato tem sido a nossa primícia, tem sido o nosso melhor. Nós temos dedicado tempo em preparar o nosso melhor presente para o Senhor. Hoje a gente tem feito de qualquer jeito. Hoje já cantou um monte de música aqui que eu nem lembro mais da primeira, qual que foi. Nem lembro o que eu fiz aqui, eu nem sei por que eu levantei a mão naquela música. Não sei nem se eu pedi para uma meia dúzia aqui cantar um hino que alguns levantaram a mão, talvez não vai nem saber cantar a letra da música. Como que a gente levanta a mão de algo que a gente nem sabe o que está fazendo?
Não pode ser rotina, não pode ser rotina. Jesus, como diz uma canção que eu gosto muito, Jesus precisa entrar na história da nossa rotina. Somente quando Ele entra na história, somente quando Ele entra na nossa rotina, a nossa vida muda. E a palavra dessa noite tem um pouco a ver com isso. A palavra dessa noite, a palavra que o Espírito trouxe para ser ministrada nessa noite, tem a ver com isso. A gente precisa ter parâmetros, e eu compartilhei de uma forma mais objetiva e bem resumida com o Ministério de Louvor essa palavra no nosso ensaio de sexta-feira. E a palavra dessa noite, a gente precisa ter um parâmetro, precisamos ter um parâmetro para nos avaliarmos. Às vezes a gente estamos aqui e a canção do momento é deixa queimar, e a gente queima aqui no altar do Senhor, diante da presença do Senhor. Isso é muito bom e precisamos fazer isso sim, isso sim. Mas como tem dito, o fogo do Senhor, ele melhora aquilo que é eterno e consome aquilo que é terreno. Isso, tá certo? Consome aquilo que é terreno e aperfeiçoa aquilo que é eterno. A gente não pode receber essa palavra de uma forma aleatória, sem o real entendimento. O que essa palavra está querendo dizer? Você está sendo provado pelo fogo. Algumas coisas precisam ser consumidas na sua vida. Algumas coisas precisam ser arrancadas da sua vida. Algumas coisas precisam ser violentamente tiradas da minha vida, para que aquilo que é eterno seja aperfeiçoado. E à medida que é aperfeiçoado, mais eu me pareço com Jesus, mais eu estou mais perto de Jesus, mais eu desejo a presença dele. Mas para isso a gente precisa ter um parâmetro para nos avaliarmos. Eu quero te dar alguns parâmetros nessa noite. Abre a sua Bíblia, em Gálatas 5, texto bem conhecido. A gente tem um entendimento de que a árvore, ela é reconhecida pelo fruto que ela dá. Ok? Todos concordam comigo? Amém? Entendemos isso? Amém ou não amém? Amém? Então, se você botar sei lá, eu pelo menos não tenho essa visão tão clara em relação a árvores, né? Talvez você tenha um pouco mais, mas falando de um leigo como eu, se pegar uma árvore bonita, sem um fruto nenhum, eu não vou saber te dizer se aquilo é manga, se é goiaba. Eu conheço, né? Também não chega tanto, né? Mas não vou saber se é manga, se aquilo ali é jaca, o que é, olhando somente pela árvore. Uma vez que aquela árvore está com seu fruto, qualquer um sabe dizer que árvore aquela é. Pé de goiaba, goiabeira, porque da goiaba, a mangueira, porque da mangueira, e assim vai. Assim somos nós. Assim somos nós. Eu quando escrevi uma frase aqui, eu sempre lembro do Ricardo quando eu escrevo alguma coisa assim, mais ou menos poética, porque eu não sou tão poético quanto você, mas é como se fôssemos um grande jardim. Pense que somos um jardim, um belo jardim, e somos várias árvores. E as pessoas nos conhecerão à medida do fruto que nós dermos. E esse fruto pode ser um fruto agradável, vistoso aos olhos, saboroso ao provar, ou pode ser amargo e feio ao extremo, dependendo de como eu cuido dessa árvore que sou eu, dessa árvore que é você. A gente precisa preparar bem a terra, a gente precisa podar aquilo que precisa ser podado, a gente precisa regar quando se é necessário regar, a gente precisa cuidar bem de nossas vidas, para que quando a gente comece a dar frutos, os nossos frutos sejam frutos agradáveis àqueles que olham e àqueles que experimentam. E assim somos nós. Entraremos no ano da frutificação. E quais frutos nós estaremos ofertando? Quais frutos nós estaremos dando àqueles que vierem até nós? Serão frutos saborosos? Ou serão frutos que amargarão a boca das pessoas? Gálatas fala um pouco disso. Eu vou ler alguns versículos no início espaçado e depois a gente vai na sequência do texto. Gálatas 5:1 diz assim: Foi para a liberdade
que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que a gente precisa entender nesse primeiro versículo? Jesus Cristo, quando ele veio à terra, sofreu, passou o que passou, todas as lutas, todas as afrontas que ele passou, deixar seu trono de glória, vir na terra, ser humilhado, ter uma morte de cruz, ao terceiro dia ter ressuscitado. Tudo isso foi para nos resgatar do reino das trevas e nos trazer para o reino da luz. Jesus pagou um preço que nós não seríamos capazes de pagar. Jesus foi um sacrifício que nós não seríamos capazes de ser para nos salvarmos. Olha que coisa louca. Eu não tinha condição de me salvar. Eu não tinha a menor condição de salvar a minha própria vida. Eu já estava condenado. E se Jesus não viesse à terra, eu seria condenado e a minha morte culminaria no inferno. Mas Jesus não quis isso para a sua criação. Jesus não desejou isso para a sua criação. Jesus desejou trazer de volta os seus para perto dele. Então ele morreu para que fôssemos livres da escravidão do pecado. E eu quero tirar o primeiro entendimento equivocado que muitos de nós carregam na sua mente. Como se o crente fosse prisioneiro e o mundano fosse o escravo, mas na verdade é o inverso. Quando Jesus nos resgatou, ele nos tornou livres. Ele nos fez livres. Aqueles que estão no mundo, aqueles que estão ainda sob o jugo do pecado, sim, esses são escravos. Porque eles estão constantemente sendo enganados, estão constantemente sendo empurrados para o buraco, achando que estão livres, achando que a liberdade tem a ver com libertinagem, e são duas coisas completamente diferentes. Jesus nos resgatou, Jesus nos fez livres. Então, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te dizer, te dar a boa notícia e te lembrar que você é livre. Você é livre. Você é livre. Eu sou livre, graças a Jesus. Graças a Jesus. Não graças a mim, graças a Jesus. Ele nos fez livres. E aí a gente vai para o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então a gente já começa a pensar algumas coisas. Se a gente não vive pelo amor, se a gente não anda no Espírito, provavelmente nos destruiremos, nos morderemos, nos rasgaremos uns aos outros. Então eu não quero ser mordido por ninguém. Não quero mesmo. Não quero mesmo. Então aí a gente já começa a querer algo diferente para as nossas vidas. Se você também não quer ser mordido e despedaçado por ninguém, pregue o amor, viva o amor, inflame as pessoas ao seu redor de amor. Porque quem paga com amor, recebe com amor. Quem doa amor, recebe amor. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A única condição de não satisfazer os desejos da carne é vivendo pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É categórico, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito
é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Versículo capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Quando eu leio esse texto, quando eu penso nesse texto, eu me coloco dentro dele, eu tento mergulhar literalmente dentro desse texto e fazer uma autorreflexão, fazer uma reflexão, fazer uma análise da minha vida. E o que eu quero propor nessa noite, o que eu quero que a gente saia daqui pensando a respeito disso, e mais do que pensando, agindo mediante aquilo que temos entendido a nosso respeito nessa noite. Existem dois tipos de fruto: o fruto da carne e o fruto do Espírito. E às vezes a gente passa batido e não mergulha a fundo no texto, nos exemplos que esse texto nos traz. Eu queria detalhar um pouco mais. Os frutos da carne. Prostituição, o dicionário diz, uma vida devassa, desregrada. Às vezes a gente, quando pensa em relação à prostituição, a gente já pensa na figura de uma mulher ou de um homem que está numa esquina, popularmente dizendo que rodando uma bolsinha. Essa é uma das formas de prostituição. Mas se você se dá a relações sexuais ilícitas, se você está se dando a relações antes do seu casamento, se você está vivendo uma vida sexual completamente adversa, se estou cobrando, e muitas das vezes a gente se engana, e isso eu quero que a gente entenda. Ah não, mas eu não cobro, então eu não estou prostituindo. Mas a menininha só namora o cara que tem moto. Prostituição. O menininho só namora a menina que tem alguma coisa, algum bem material que vai te trazer um status, prostituição. Frutos da carne. Quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Impureza, ausência de limpeza. O sangue de Cristo, que é o sangue que nos purifica, que nos liberta de todo pecado, ainda não alcançou aquele que está vivendo sobre o fruto ou praticando os frutos da carne. O sangue está disponível. É como o porco que você lava e prepara ele todo bonitinho e na sequência ele volta para a lama. A gente tem um sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, disponível para nos limpar de todas as impurezas que há em nós. E aqueles que praticam os frutos da carne rejeitam esse sangue, preferem ficar sujos, não herdarão o reino dos céus. Lascívia, caráter marcado pela sensualidade, uma sensualidade que busca uma autoafirmação. O irmãozinho, a irmãzinha, acho que o pastor usou um exemplo um tempo atrás de um irmão que tirou uma foto de sunga, sei lá, e o Senhor é meu pastor, nada me faltará, alguma coisa do tipo. E a gente tem inúmeros exemplos disso, inúmeros exemplos. Lascívia. A gente não precisa expor o nosso corpo para agradar a ninguém, a gente não precisa disso. Preserve seu corpo. Preserve seu corpo. Para as meninas que são adolescentes, são novas, se a exposição do seu corpo é para gerar a atração em homens, está indo para o caminho errado. Estou te dando um conselho como homem, não atrai. É melhor a gente se guardar, é melhor a gente preservar o nosso corpo assim. Da mesma forma os homens estão lá no crossfit, né? Todo rasgado e tirando foto em frente ao espelho da academia. Não faz isso não. Além de ser vergonhoso, eu acho que a maioria da mulherada aí vai concordar comigo que quando vê a primeira cara fala assim, que bico que esse cara tá pagando ali achando que tá tirando onda. Acho que a primeira sensação é essa. Depois pode até
pecar e analisar o corpo, mas a primeira sensação que vai ter é essa. Que mico que está pagando. Então, a gente não precisa disso. Vai por mim, eu casei. Não tenho parecendo em formosura, né? Que nem Jesus. Então você não precisa ficar expondo nada para você atrair a atenção de outras pessoas. Não precisa. Aquele que for fiel ao Senhor, o Senhor vai dar tudo que você precisa. Um namorado, um esposo, no tempo certo. Não precisa dessas coisas. E além de não precisar, quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Idolatria, amor excessivo a algo ou alguém. O irmãozinho ou a irmãzinha que tem lá o pôster, na minha época era de Sandy Júnior, né? Lá no guarda-roupa, né? A irmãzinha que tinha um pôster do Júnior grandão, o irmãozinho que tinha um pôster da Sandy grandona. Hoje em dia eu não sei mais quem tá nessas paradas aí, mas esquece isso, rasga o pôster lá, não dá esse mole não. Não troca o reino de Deus por um pôster que você idolatra. Não troca o reino de Deus. Eu quero ir um pouco mais a fundo nessa questão de idolatria, porque a gente associa idolatria, e quando você pensa no idólatra, logo na sua cabeça talvez pode vir numa religião que adora algumas imagens, mas isso é uma das formas. Essa é uma das formas. Eu posso adorar uma canção, aquela música que quando toca, essa mexe comigo. Talvez você está idolatrando essa canção, disfarçado de não, é uma música que fala muito comigo. Será que é só isso mesmo? Será que o seu coração, se você for buscar a fundo, ele não vai te acusar em relação a isso? Não sou eu que vou apontar o dedo e acusar ninguém. Eu estou propondo aqui que a gente pense, que a gente faça uma autoanálise. Se o que eu estou falando está trazendo à sua memória algumas questões que precisam ser resolvidas, resolva hoje com o Senhor. Resolva hoje com o Senhor. Os idólatras não herdarão o reino de Deus. Feitiçaria. E a gente pode pensar aqui e assimilar feitiçaria questões esotéricas ou como dizia um amigo meu, a mandinga gospel, né? É o cara que corre atrás de um lencinho ungido, de uma água preparada do Rio Jordão, e a gente fica atrás dessas coisas. Ou a gente vai atrás de pregadores, ou a gente vai, não, eu só sou tocado pelo Senhor se Ricardo pregar. Se Denis pregar, e não, porque Ricardo faz uns atos lá diferenciados, e a gente fica esperando um movimento diferente, quando na verdade o Espírito está aí disponível para quem quiser ter acesso a ele, do seu jeito. Olha o que é mais fantástico. O que é mais fantástico é que Deus olhou para você, Ele te conhece na sua essência, com tudo, sabe? Tudo aí que tem na sua cabeça, tudo que tem em você, Ele te conhece exatamente desse jeito. E Ele espera que essa pessoa, com todas essas características, adore a Ele. Ele te criou, Ele te preparou do jeito que você é, para que você possa adorar Ele. Não espere um movimento diferente, não espere um culto diferenciado, não fique alicerçando o seu relacionamento com Deus a coisas, a ações, a movimentos. Faça você o caminho até o Senhor. Está disponível, está disponível, está disponível. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Inimizades, a falta de amizade, o ódio, é aquela pessoa que só fica falando mal do próximo, aquela pessoa que só fica criticando todo mundo, aquela pessoa que quando você chega perto, você fala, já vi que vai vir conversinha torta ali. Uma pessoa que tem uma aparência de ódio. Inimizades que geram contendas, que geram divisões. Próximo, contendas, rixas, discussões, pessoas que têm o prazer em separar, pessoas que não têm menor vontade de fazer que as pessoas se juntem, se conectem umas com as outras e
consequentemente se conectem com o Senhor. Pessoas que só querem divisão, tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Ciúmes, sentimento possessivo. E quando eu penso em ciúmes, às vezes a gente associa isso diretamente ao relacionamento homem e mulher. Mas eu sei de pessoas, pais que têm ciúmes excessivo por seus filhos. Seus filhos são como um objeto precioso que aí também cai na idolatria. Não, porque eu já ouvi pessoas falando que depois que o filho nasceu, agora é tudo diferente, agora minha vida é para o meu filho. Não, sai fora disso. Seu filho precisa de você. Eu amo a minha filha. Quem caminha mais perto de mim sabe o quanto que eu amo aquela pequena. Amo mesmo, sou louco de amores por ela. Mas ela é do Senhor. E além disso, algum tempo vai me dar um tchauzinho e com o outro lá, com o feioso, né? E aí? Você vai fazer o quê? Você não vai não? Quero ver, falar não vai não. Ela vai te convencer. Vai te convencer que a melhor opção é estar com o feioso. E você vai abençoar. Então, queridos, não fique aprisionando a pessoas em ciúmes doentios. Não fique se aprisionando a outras pessoas por não o respeitar ou por ele não te respeitar. Pregue o amor, fale do amor, viva o amor. Viva o amor, que essa pessoa que você tem uma posse exagerada, ela vai entender e vai começar a mudar o sentimento dela a seu respeito. Pode ter certeza, vai por mim, vai por mim, vai por mim. Ira, intenso sentimento de ódio, rancor, pessoas que explodem à toa. Já ouvi algumas pessoas falando assim que eu gosto muito de jogar futebol, jogo lá meu futebolzinho, mas já vi gente falando assim: irmãos, a Bíblia está lá do lado de fora do campo, aqui dentro do campo o papo é outro. Ah, dá pra mim não, dá pra mim não. Quer ver uma coisa que me destrói, que quebra o meu coração quando eu estou jogando um futebol e tem uma pessoa que não é convertida que fala bem assim: aí, você que é o crente, jogando bola desse jeito? Cara, isso dói no meu interior. No meu interior, não somos duas pessoas. Aqueles que jogam bola, se você vai entrar para dentro do campo, o Espírito Santo do Senhor vai estar lá contigo. Lá dentro daquele lugar você tem que honrar o Senhor também. Você tem que honrar o Senhor também. Você não pode desejar o mal para o seu adversário, não. Ah, mas é um jogo, mas através desse jogo você pode perder o reino de Deus. Não troque o reino de Deus por uma partida de futebol. Não troque. Não troque o reino de Deus por uma briga sem motivos nenhum. Não troque a presença do Senhor por essas coisas. Facções são segregações, e a gente pode entender como aquele que faz acepção de pessoas que só andam com o seu grupinho, sabe, aquela famosa panelinha. Não, só me relaciono com o Patrício, agora com outra pessoa, Fábio não. Isso é fechamento meu. Agora, Fábio, deixa ele na dele, eu na minha. Não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Se você é parte de uma panelinha, comece a abrir a tampa dessa panela e deixe inflamar todo mundo que está ao seu redor. Enche até que essa panela transborde, querido. Enche até que ela transborde. Traga o máximo de pessoas para dentro dela. Junte o máximo de pessoas possíveis. Não fique vivendo de uma forma que você segrega e separa pessoas. Dissensões, desavenças, conflito, disputa. Tem gente que está em constante conflito, em constante disputa. É a criança que é engraçado, que criança que é muito assim, dá pra gente entender bem. É você tá andando, duas crianças andando, aí uma dá um passo, a outra tá andando um pouco à frente, ela vai aumenta o passo, a outra aumenta o passo, depois de um pouco estão os dois correndo, disputando quem chega primeiro. E às vezes nós somos assim. É o cantor que quando alcança uma nota bonita, aguda, fala: você é mole, se eu faço até oitavano, 2 vezes mais do que ele. É o baterista que faz a virada, e o baterista que está na igreja, que deveria estar aqui, não está, falando assim: olha lá, errou a virada inteira, eu faria muito melhor do que ele. Disputa, constante disputa. Olha lá, o pessoal como é que faz? Olha o menino lá como é que prega. Não,
esquece isso. Os tais não herdarão o reino de Deus. Partido que se partiu, fragmentado, são pessoas de duas caras, pessoas de duas palavras, pessoas que se movem de acordo com o ambiente. Ah não, aqui eu quero parecer desse jeito, mas do outro, em outra presença, na presença de outras pessoas eu sou diferente. É o cara que é espiritual quando está na igreja e é profano, devasso quando está no mundo, no meio dos amigos do mundo. Sai fora disso, sai fora disso. Invejas, desejo irrefreável de possuir algo de outro. Quantos de nós a gente fala, usamos o termo mentiroso para nos enganar? Não, invejinha boa. Invejinha boa não existe. Invejinha boa não existe. É pecado mascarado. É pecado mascarado. E pecado mascarado nos afastará do reino de Deus. Se você tem inveja, comece a pedir perdão ao Senhor. Se você deseja a esposa do seu amigo, se você deseja o carro do seu irmão, se você deseja, e você que talvez é membro de outra igreja, se eu desejo a igreja do meu irmão, isso tudo é inveja. Se arrepende disso, se arrepende disso, se arrepende disso. Você não precisa disso, você não precisa disso. Bebedices, e aqui eu associo junto ao próximo, que é orgias. Bebedices são estados de descontrole. Orgias são desgoverno, desorientação, uma bagunça, um tumulto total. Uma coisa gera outra, um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa está embriagada, ela perdeu total sentido. E eu quero que vocês pensem não no álcool em si, mas no efeito que o álcool traz. Porque às vezes você não bebe. Você não é uma pessoa que consome bebidas alcoólicas, mas eu tenho postura de pessoas que estão bêbadas, desorientado, desorganizado, fazendo as coisas de qualquer jeito, sem controle. E assim muitas das vezes somos nós, fazendo as coisas de qualquer jeito, falando besteira sem pensar se vai ofender o seu irmão ou não, agindo de uma forma desenfreada, trazendo palavras. Talvez você não dá um tapa fisicamente na sua esposa, mas as suas palavras é como um bêbado que não mede as palavras e ofende a sua esposa, ofende o seu amigo, ofende as pessoas que estão ao seu redor. Eu outro dia estava vendo um vídeo de comédia do Marco Luque, né, Jackson 5, muitos deve conhecer, e ele falando sobre desculpa. Ele falou, cara, eu não entendo esse negócio de desculpa, porque normalmente quando a pessoa pede desculpa antes de falar alguma coisa, ela vai te ofender. Não, desculpa, Patrícia, mas não gostei da sua roupa hoje não. Por que falou que não gostou da roupa do cara? Já pedi desculpa, e ele falando no vídeo, como se eu pedindo desculpa antes me absolvesse do que eu fosse falar do cara depois. É mais ou menos isso, as nossas palavras, às vezes, não, desculpa, mas você não é um cara legal não, e ofende a pessoa na cara dura. Atitudes como se estivessem bêbados. Pessoas que ofendem, pessoas que ferem, pessoas que agem de uma forma desenfreada. Esses não herdarão o reino de Deus. Esses não herdarão o reino de Deus. E da mesma forma, orgias aqui serve tanto para festas profanas, quanto para atitudes de desorganização fora de ordem. O que é uma orgia? Pensando na atitude em si, é algo fora de regras. É algo que não segue a regras. É algo que não respeita aos limites. Numa orgia pode-se tudo. E nós como servos do Senhor, ou nós como seres humanos, mais do que como servos do Senhor, nós não fomos criados para poder todas as coisas. Nós não fomos criados. Nós fomos criados perfeitos. E a nossa forma perfeita é a forma que Cristo nos fez, quando nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. É dessa forma, é sobre esses parâmetros, sobre essa orientação, sobre essa palavra que devemos viver. Então existem regras a serem seguidas, existem padrões a serem cumpridos, porque Cristo deixou isso para nós. Aqueles que vivem desorientados não herdarão o reino de Deus. Mas há uma alegria, porque o mesmo texto que nos traz palavras
afrontosas, palavras que nos ferem tanto, porque o que nos afronta é porque a gente começa a ver que alguns vestígios de algumas dessas coisas que eu falei, talvez ainda está no seu dia a dia. Talvez eu não sou um cara desorientado, eu não sou um cara que cria desavença. Não, inveja, tá tranquilo. Orgia, bebedice, tá tranquilo. Lascívia, tá tranquilo. Mas idolatria ainda tem uma pontinha no meu coração. Não, isso aqui eu tô bem, mas eu ainda não consigo amar verdadeiramente o meu irmão. Tem aquela pessoa, sabe, quando no mundão a turma diz, o santo não bate? Que às vezes a gente usa até essa mesma expressão. Não, fulano eu gosto, mas aquele ali eu prefiro evitar. Aquele ali pro bem dele, pro meu bem, é melhor ele lá e eu aqui. Inimizades. Se isso ainda está no seu coração, hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de pedir que o fogo do Senhor consuma tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que nos afasta do reino de Deus. E o mesmo texto que nos afronta nos dá a solução. Os frutos do Espírito. Graças ao Senhor pelos frutos do Espírito. Graças ao Senhor porque Ele nos dá uma chance de sermos parecidos com Ele. Graças ao Senhor porque Ele nos dá uma chance de nos redimirmos. E os frutos do Espírito fazem isso conosco. Frutos do Espírito são amor, é uma forte afeição, é uma entrega, é um desejo puro. O amor é um desejo puro. E é esse desejo que precisa estar em teu coração. Quando você olhar para o seu próximo, quando você olhar para uma pessoa, ou enfim, você precisa ter um sentimento puro no seu coração. Você não pode ter carregado de um monte de preconceitos, um monte de análises, assim, no primeiro olho que eu analisei, acho que é isso. Não, um sentimento puro, amor, sincero, um sentimento de acolher essa pessoa, de trazê-la para perto de ti. Alegria, eu achei muito bonita a definição de alegria no dicionário. Estado de viva satisfação, contentamento. E quando eu li isso muito me alegrou, porque estado de viva satisfação é a pessoa que, quase que o bobo alegre, ela tá rindo o tempo inteiro, nada tá ruim para a pessoa, ela tá feliz. E isso não está condicionado ao que ela tem ou o que deixa de ter. É uma alegria que brota do seu interior, que faz os seus olhos brilharem, e as pessoas olharem para ela e falar, tem uma coisa diferente em você, você é alegre, não sei nem porquê, mas uma alegria que brota do seu interior, fruto do Espírito. Se você é o bobo alegre, meu irmão, glórias a Deus por isso, é isso aí mesmo, o caminho é esse, uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa que transborda alegria, uma pessoa, sabe aquelas pessoas que quando tá aquele ambiente pesado, e quando a pessoa chega, contagia todo mundo, e de repente está todo mundo feliz, todo mundo brincando, é uma pessoa cheia de alegria, fruto do Espírito, viva satisfação, paz é um estado de quem não é perturbado por conflitos ou inquietações. E quando eu penso em paz, eu fico pensando diretamente na nossa região, no momento que nós estamos vivendo no nosso país. E quando eu olhei essa definição do dicionário que eu falei, um estado de quem não é perturbado por conflitos ou inquietações, eu penso, é exatamente isso. Paz não está condicionada ao que se move ao seu redor. Paz você tem, está em você. Independente se quando o mundo cai ao meu redor, como diz a canção, eu continuo firme, continuo em paz, continuo sereno, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. Isso é ter paz. Talvez você está desempregado, você não se desespere, meu irmão. Tenha paz. Faça com que o fruto do Espírito brote em ti. Não fique perturbado por conflitos. Não fique perturbado por inquietações do nosso tempo. Jesus já nos alertou que no mundo teríamos aflições. Então esquece isso, deixa isso
Deixa isso para lá. Fique em paz. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Longanimidade, virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outra pessoa, ou seja, generosidade. E eu achei interessante, longanimidade é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do próximo. Então é como se fosse assim, alguém está querendo te afrontar e você está suportando tudo isso por amor a ela. Isso é ser longânimo. Você, carnalmente falando, você deveria devolver. Sabe aquele que bateu aqui, tomou. Completamente o contrário do que a palavra nos ensina. Completamente o contrário. Longanimidade é você dar outra face. Longanimidade é ouvir as afrontas da pessoa e entender que aquilo ali não pode te tirar do fruto do Espírito. Aquilo ali não pode te abalar, porque você continua precisando ter amor por ela. Então eu sou longânimo porque eu amo aquela pessoa. Eu suporto tais coisas por amor a ela, por causa dela. Frutos do Espírito. Benignidade, qualidade de quem é benigno. E uma outra definição do dicionário, bom caráter. Algo que era muito comum no passado. Ser cristão era sinônimo de pessoas de bom caráter. Satanás implantou uma semente no meio da igreja para distorcer ou trazer pessoas mau caráteres com o título de cristão. E muitas das vezes nós nos comportamos dessa forma. Irmão, se você deve, você precisa pagar. Você precisa ser justo no seu trabalho. Você precisa ser honesto no seu trabalho. Você precisa ter um bom caráter. Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. Você precisa ser uma pessoa que dentro do seu ambiente de trabalho as pessoas gostem de você. As pessoas cheguem e tenham... Eu, graças a Deus, isso é um ponto que eu louvo a Deus por ser uma verdade na minha vida. Eu já tive pessoas que não quiseram fazer coisas erradas e me envolverem porque sabiam que eu não tinha um mau caráter, sabiam que eu era uma pessoa de bom caráter. No meu ambiente de trabalho falava assim, com o Denis não adianta nem falar com ele, que isso aí ele não vai querer fazer com a gente não. Essa deve ser a nossa postura. As pessoas devem olhar para você e a conversinha de bastidor falava assim, ó, não conta com ele para essa coisa não. É errado? Nem adianta chamar. Nem adianta chamar. Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa de boa índole, frutos do Espírito. Bondade, qualidade de quem tem alma nobre. E é naturalmente, é bonito isso, é naturalmente inclinado a fazer o bem. Você faz o bem não por uma obrigação, mas você faz o bem porque você sente prazer em fazer o bem ao próximo. Bondade, fruto do Espírito. Se você é uma pessoa que faz o bem e isso te alegra, isso te deixa feliz. Olha, eu tinha um tempo atrás, eu lembro de um amigo que ele chamou, vamos sair, Denis. Na época acho que a gente estava namorando, né? Eu e ele com a atual esposa dele. Aí ele falou, vamos sair. Não tem dinheiro não, cara. Eu falei, também não tem, quantos de vocês sem dinheiro? Ele falou, não, tem R$5. Vamos lá no quiosque que a gente toma água de coco. O cara queria dividir uma água de coco com 4 pessoas. Imagina isso, saiu, foi um sábado à noite, sei lá, saiu 4 pessoas no sábado à noite para dividir uma água de coco, porque só tinha R$5. Mas a alegria dele em poder dividir a água de coco que ele tinha comigo e com a minha esposa. Bondade. Pessoa que é inclinada a fazer o bem. Talvez você é assim. Isso é fruto do Espírito. Você precisa potencializar isso em ti. Você precisa deixar que o fogo do Senhor potencialize isso em ti. Fidelidade. Aquele que é fiel, aquele que não desonra a sua família, não desonra os seus pais, não desonra a sua igreja, não desonra ao seu cônjuge, não desonra o seu namorado, não desonra os seus amigos. Fidelidade, fruto do Espírito, fruto do Espírito. Mansidão, isso aí pega muito crente. Mansidão derruba muita gente. Derruba ou não derruba, Patrícia? Mansidão derruba. Brandura de gênio ou índole
brandura na maneira de expressar-se, doçura, suavidade. Quando eu li isso aqui, eu pensei, a gente é tentado a fazer julgamentos, né? Porque às vezes quando você lê determinadas coisas, você pensa, a gente está precisando de doçura aí na alma, meu Deus do céu. Fala assim sem pensar, fala de uma forma que ofende as pessoas. Mansidão, calma, paciência, mansidão. A pessoa chega assustada para você, acelerado, e você consegue dar um abraço naquela pessoa e acalmá-la. Calma. Isso é ser manso. Fruto do Espírito. Por fim, domínio próprio. Aquele que domina suas emoções e suas ações. Eu queria que nessa noite, após lermos e entendermos tudo isso, os frutos da carne e os frutos do Espírito, eu creio que o Espírito do Senhor está falando ao teu coração, está falando aí contigo. Não são as minhas palavras, mas se a sua mente começou a pensar uma série de coisas, isso é o Espírito Santo do Senhor. E se o Espírito Santo do Senhor está trazendo isso tudo à sua memória, você precisa se resolver com Ele nessa noite. Você não pode deixar isso para amanhã. Você não pode deixar isso para outro dia. Se ainda existe fagulhas, se ainda existe resíduos de frutos da carne no seu interior, se arrependa disso nessa noite. Se aquilo que é fruto do Espírito na sua vida, talvez você ouviu tudo isso e leu amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você falou, cara, eu não me encaixei em nenhuma delas. Nenhuma. Tirei 0 na avaliação. Peça para o Espírito te dar tudo isso. Está disponível. E você não precisa pagar um preço para isso, porque o preço já foi pago. Você precisa chegar na mesa e se servir. Está disponível para mim e para você. Você pode ser mais parecido com Jesus. Todas essas características que eu falei do fruto do Espírito se resumem em um nome: Jesus Cristo de Nazaré. Se a nossa meta é sermos parecidos com Ele, a gente tem que exalar isso. Nós precisamos ser as pessoas mais amorosas do nosso ciclo de amizade, as mais mansas, as mais benignas, as mais fiéis. Quando a pessoa pensa assim, pense numa pessoa fiel, vitória. Pensa numa pessoa boa, vitória. Pensa numa pessoa mansa, vitória. Profetiza. Tô brincando. A gente precisa exalar os frutos do Espírito. A gente precisa exalar. Porque se a gente não for isso aqui, se isso aqui não nos definir, não definir os nossos frutos, a gente imagina o que nós vamos frutificar no próximo ano. Imagina o que nós vamos frutificar no próximo ano. A palavra foi liberada. Sobre nós. Frutificaremos. Não tem como isso não acontecer. Frutificaremos. Isso é certo, isso é um fato, porque a palavra já foi liberada sobre nós. Agora a questão é, qual a qualidade do fruto que nós iremos gerar? Frutos com inclinação ao Espírito ou frutos com inclinação à carne? Você vai frutificar. Se você é membro da Igreja Vida Plena, em 2018 você vai frutificar. Isso é uma afirmação. Então frutifique frutos do Espírito. Frutifique, gerem pessoas parecidas com Jesus. E para que você possa gerar pessoas parecidas com Jesus, você precisa ser parecido com Jesus. Uma goiabeira nunca vai dar manga. Uma pessoa que não é fruto, não vive os frutos do Espírito, nunca vai gerar uma pessoa com fruto do Espírito. Você consegue sentir a responsabilidade disso? Você consegue sentir o quanto nós precisamos sermos melhores? Frutificaremos. Agora precisamos saber qual a qualidade que daremos, qual a qualidade que os nossos frutos terão.
Então nessa noite eu queria te convidar a se colocar de pé. E a gente mais uma vez estaremos cantando essa canção, pedindo para que o Senhor nos leve para mais perto. Porque quanto mais perto de Jesus, mais a luz dele brilha em nós e expõe tudo aquilo que é sujeira, expõe tudo aquilo que precisa ser lavado. A luz de Jesus brilhando fortemente em nós vai nos purificar de toda a sujeira, vai nos purificar de tudo aquilo que tem nos deixado diferentes dele. Queremos ser iguais a Jesus, então precisamos nos expor a Jesus. Queremos ser iguais a Jesus, então precisamos nos colocar diante dele, para que a luz dele em nós gere transformação, gere cura, gere mudança de atitudes. Não sei em que patamar você se encontrou entre frutos da carne e frutos do Espírito. Mas o que eu quero te dizer é que há um banquete posto, há uma mão estendida para você nessa noite, para te purificar de tudo aquilo que é carnal e te servir com tudo aquilo que é espiritual. Há um banquete do Senhor para você nessa noite, e você tem a opção de se deleitar nele, de se satisfazer com o Senhor, ou sair daqui como se fosse mais um dia, ou sair daqui como se fosse mais um domingo da rotina da sua vida. Faça diferente hoje. Faça diferente hoje. Não trate o Espírito Santo como uma pessoa qualquer. Não trate o que ele está te ofertando, te oferecendo nessa noite como algo qualquer. Aleluia, feche seus olhos. Esse é um momento que o Senhor preparou para você e Ele. Abra o teu coração. Ele tem esperado esse posicionamento de mim, de você. Embora Ele nos conheça, Ele nos dá a oportunidade de nos derramarmos diante dEle. Assim como um pai busca um filho e dá a oportunidade daquele filho abrir o coração e se derramar e falar das suas expectativas, dos seus medos, dos seus erros. Assim é o nosso Deus, o nosso Pai. Você tem essa oportunidade nessa noite. Não perca essa oportunidade. Rasga o teu coração. Fala: olha, Senhor, olha o meu estado. Muda o meu caráter, molda a minha vida segundo a tua vontade. Sabe, querido, os ouvidos do Senhor não estão fechados, não estão tampados, que não possa te ouvir, que não possa ouvir o teu clamor. Nem seu braço está encolhido, que não possa te ajudar, que não possa estendê-lo para você nessa noite. Nessa hora, como igreja do Senhor, nós nos opomos a toda culpa, a toda resistência do inferno, toda resistência da nossa alma. Nós declaramos: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor, o Deus Altíssimo, Poderoso, habita em mim, habita em você. Permita que o Espírito Santo nessa hora te lave. Permita que o Espírito Santo nessa hora abra os teus olhos e fale contigo. Permita que o Espírito Santo te expurgue. Permita que o Espírito Santo te revele a verdade. A verdade. Senhor, nós não queremos mais enganos, nós não queremos mais uma vida religiosa, Senhor. Nós queremos viver para Ti, por meio de Ti, com a Tua ajuda, com o Teu auxílio, pelo Teu poder, através da Tua graça, mergulhados no Teu amor. Nós queremos viver dessa
Senhor. Nós rejeitamos o nosso orgulho nessa hora. Rejeitamos o nosso orgulho, Deus. Clama a Ele. Clame a Ele. Se nessa hora você não consegue enxergar, clame a Ele. Clame a Ele. Deixa Ele compartilhar os sonhos dele contigo. Deixa Ele te lavar nessa hora.